Oi gente, meu nome é Gabriel, eu sou o atual diretor de gestão da Atom Júnior. A gente vai fazer esses vídeos para vocês terem uma noção maior de como funciona cada área, né? A gestão, projetos e mercado, para que vocês possam escolher quais áreas vocês vão se inscrever efetivamente no dia da palestra institucional. Mas as informações vão estar todas no corpo do e-mail. Mas então, a diretoria de gestão da Atom Júnior é dividida em 3 coordenadorias, são 3 áreas: o financeiro, o administrativo e pessoas. E eu sou o diretor, que administra as 3 áreas. Então eu vou começar falando pela diretoria, como funciona, para depois falar das áreas. Primeiramente, a diretoria de gestão ela depende muito de uma plataforma que se chama Pipefy. O Pipefy é uma plataforma de gestão de tarefas, no geral, gestão de processos, para ser mais exato. E nessa gestão de processos a gente consegue encaixar tudo que a gente faz. O Pipefy é uma plataforma paga, só que você tem isenção para empresas juniores federadas. Então, como a gente é federado com a FGESP, a gente tem a chance. Então eu vou falar um funcionamento geral do Pipefy, porque muitas das coisas das áreas é por ele, para vocês entenderem. O Pipefy é dividido em pipes. Esses pipes você consegue criar várias coisas dentro. Então assim, por exemplo, o Pipefy eu posso fazer, e estou fazendo, o processo seletivo. O Pipefy eu consigo fazer fluxo de caixa, eu consigo deixar muitas coisas registradas. Então todos esses processos conseguem ficar no Pipefy. Então isso facilita bastante. A parte importante são as tarefas. As tarefas na diretoria de gestão e também nas outras diretorias é feito por um método que chama 5W2H. Então a gente faz no período quinzenal. Então a gente determina as tarefas que os membros precisam fazer com algumas informações, tipo o que é, por quê, as motivações, o que precisa, quanto. E tudo isso a gente faz pelo Pipefy. A parte de tarefa do planejamento estratégico eu considero que seja a parte mais importante. Então agora eu vou falar sobre as áreas específicas, que é onde vocês propriamente vão escolher para onde vocês querem ir. Vou começar pelo administrativo. O administrativo cuida de coisas muito importantes para a regulamentação da EJ, como por exemplo o selo EJ. O selo EJ, ele garante... É um conjunto de documentos, na verdade são 13 documentos, e eles garantem um padrão de segurança jurídica e ele proporciona maior credibilidade. Então, se a gente tem esses 13 documentos certinhos, quer dizer que somos uma empresa regulamentada e confiável perante a Brasil Júnior ou então ao próprio mercado. Sobre a regulamentação, é importante você estar regulamentado porque a gente precisa, como empresa júnior, seguir algumas diretrizes pré-estabelecidas, tanto pela lei das empresas juniores, como pela confederação ou algo do tipo. A gente precisa, por exemplo, fazer a regulamentação para que não seja feita uma execução fiscal. Execução fiscal, caso a gente não emita a nota fiscal dos serviços que a gente presta. Então, isso é importante para ter, por exemplo, a nota fiscal, que é um dos 13 documentos do CLJ. A gente paga o pagamento de multas para descumprimento de contratos. Então, a gente faz os contratos pré-estabelecidos, que é um também dos documentos do selo, e se a gente consegue ir atrás dos nossos direitos, digamos, se a gente estiver com o contrato feito. Tem que ter um estatuto regular, né? Tipo, tem que estar tudo certinho, e um estatuto irregular gera também coisas ruins para a empresa, e tem que ter é a base estrutural de toda a empresa. Então, toda a empresa funciona em cima de estar regulamentada. Eu vou falar sobre 2 documentos específicos que são muito importantes para a gente, é muito importante que vocês saibam sobre eles, que primeiro é o Estatuto. O Estatuto, ele é basicamente todas as informações da EJ que rege o seu funcionamento, ele é muito importante e ele confere à EJ uma condição de uma associação sem fins lucrativos, que como empresa júnior a gente não pode ter fins lucrativos. Ele regula todo o funcionamento interno e externo, então tipo, o interno, tudo que a gente funciona na EJ, como deve ser feito, quando deve ser feito, as instâncias dentro da EJ, e o externo. O externo é como a EJ tem que se portar perante
os órgãos, né? É um documento que ele tem que ser registrado em cartório, obrigatoriamente ele tem que ser registrado em cartório, e ele não deve contrariar 3 pontos, que é a Lei das Empresas Juniores, que é feito pelo governo federal, o Código de Ética do MEG e o Conceito Nacional de Empresa Júnior. E ele deve conter, além de tudo, as nossas normas e as nossas obrigações. O segundo documento é a ata de eleição em posse. A ata de eleição em posse é um documento que comprova que a gente fez uma eleição, que a gente fez uma convocação, que as pessoas foram votadas, foram eleitas, e ele legitima a diretoria executiva da empresa. E também tem que ser registrado em cartório. Aí tem que ter outros não só a ata de eleição tem que conter alguns outros documentos, como a convocação, lista de presença, como foi a eleição, e tudo isso também tem que ser registrado em cartório, e a gente faz a ata de eleição em posse anualmente. Então, a nossa gestão dura de 1º de janeiro a 31 de dezembro, então a gente tem que ter uma ata de eleição em posse. O muito importante é o site da BJ, BJ Brasil Júnior, que é a confederação. Então, a gente segue por instâncias, é a empresa júnior, aí a gente responde a um núcleo, que no nosso caso é o Núcleo São Carlos, que responde a uma federação, que é a FEGESP, que é a Federação de São Paulo, que responde a uma confederação, e essa confederação tem o MEG Global. O site da BJ, ele serve para a gente auditar os documentos do CLJ e também para a gente ter conexão. Conexão no sentido de a gente ter um contato de várias pessoas lá, a gente tem as metas, quantos projetos as pessoas fecharam, o lucro, a gente consegue ver os cargos das pessoas que a gente precisa de ajuda, e aí a gente também audita os documentos. Então, quando a gente faz um contrato, fecha um projeto, a gente coloca lá, porque eles contam isso como meta, tanto de faturamento quanto de projetos que a gente pré-estabeleceu. O próximo ponto são os contratos. O contrato, como muitos já sabem, é realmente estabelecer uma obrigação entre o contratante e o contratado. Ele tem cláusulas específicas, então diz a respeito de pagamento, o que deve ser feito, a responsabilidade da Atom Júnior, a responsabilidade de quem contratou, e ele deve ser postado no portal BJ. Então, esse é um dos pontos que é muito importante a gente ser regulamentado para que a gente possa contestar eventualmente esses contratos. A ata de reunião é feita durante a reunião e ela serve para falar tudo o que aconteceu durante a reunião, os pontos, o que foi discutido, decisões, esse tipo de coisa, e é assinado por todos presentes na reunião ao final. E por último, do administrativo, a gente tem a documentação dos membros, que é a documentação dos membros. O mais importante, na realidade, é o termo de voluntariado, porque o termo de voluntariado comprova que a gente está fazendo isso voluntariamente, que a gente não recebe, e é um dos documentos também do CLJ. E essa documentação costuma ficar num pipe do Pipefy, onde a gente faz um cartão financeiro, e eu vou falar de alguns pontos importantes. O primeiro é a planilha de precificação. A planilha de precificação é uma planilha mesmo no Excel que determina o custo do nosso projeto para o cliente, e o custo do nosso projeto para a Atom Júnior, ou seja, quanto o cliente vai pagar e o quanto desse pagamento é lucro para a gente e o quanto é gasto com professores, doutorandos, pessoas executores, reagentes, gestão de resíduos, etc. Contém então vários parâmetros que a gente vai preenchendo, e aí a planilha calcula um preço justo para a gente, tendo nossa margem de lucro e conseguindo pagar todos os custos do projeto. Esses parâmetros a gente costuma conversar o financeiro, projetos e a diretoria de gestão, no caso, para decidir como vai funcionar esses parâmetros, que isso implica no custo final do projeto. Quem faz a planilha de precificação é o coordenador financeiro, mas na verdade quem executa a planilha é o pessoal da diretoria de projetos, porque a gente sempre tenta agilizar o contato, então seria muito mais difícil ter que mandar a planilha para a gente com todos os dados, para a gente conseguir preencher, para mandar para projetos, para eles mandarem para o cliente. Então a gente tenta encurtar esse caminho. Outro ponto importante é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é basicamente todas as nossas a entrada e saída de dinheiro, e o CLJ exige que seja feito.
porque tem um livro diário, que é todas as receitas, entradas e saídas, e quem faz tudo isso é o contador. Só que o contador precisa receber os nossos gastos, receber entrada e saída, para ele conseguir fazer, e isso comprova que a gente está usando o dinheiro de forma não lucrativa para os membros, por isso é tão importante. E também a gente consegue ver o que entra, o que sai, coisas mais pontuais. E tudo isso também é feito pelo Pipefy, porque a gente coloca lá tudo, entrada e saída, preenche tudo certinho e a gente consegue ter um saldo numa planilha, porque todos os gastos são enviados para uma planilha. Aí a planilha calcula o nosso caixa atual e isso ajuda muito na hora de fazer o fluxo de caixa para entregar para o contador, porque isso não perde nenhum gasto que a gente poderia ter feito. Tem a nota fiscal é um dos documentos, na verdade, do CLJ. É um documento que a Receita Federal exige, porque essa nota fiscal é a comprovação que a gente não está sonegando nenhum tipo de imposto. E tem a emissão obrigatória no site da Receita Federal, é feito online, de forma simples. E eu não cumprimento da emissão da nota fiscal acarreta problemas legais para a EJ. O planejamento financeiro é feito anualmente. No começo do ano a gente tenta levantar todos os gastos essenciais obrigatórios da empresa e todas as entradas que a gente prevê, mas isso não costuma fazer porque a gente depende de projetos, então mas são as saídas. Esse planejamento serve para a gente não gastar mais do que a gente tem e para ter um capital de giro bom para que a gente, caso a gente queira gastar em alguma coisa, a gente consiga. A liberação de verba é feita pelo financeiro, mas ela tem critérios. Então, onde a gente gasta o dinheiro que entra para a gente em forma de lucro para a empresa? A gente gasta em capacitações, em ida a eventos, esse tipo de coisa. Os critérios o financeiro, baseado no caixa, para sempre ter um dinheiro confortável para a gente, porque a gente gasta muito dinheiro em documentação e, como eu já disse, é muito importante a empresa estar regulamentada, então a gente não pode abrir mão desse tipo de gasto. E toda essa liberação de verba envolve viabilidade. E por último, o coordenador financeiro é responsável pelo banco. Então a conta jurídica da empresa quem é responsável é o coordenador, então ele faz todos os trâmites e o banco exige a ata de eleição em posse. Por isso que a ata também é um documento muito importante, porque com a ata de eleição em posse a gente consegue mexer tudo certinho na conta. Mas se a gente tem essa ata de eleição em posse vencida, por exemplo, já deu a gestão e a gente não trocou, a nossa conta é bloqueada, porque é como se a gente estivesse irregular perante a documentação. Então é muito importante que o responsável do financeiro haja muito em conjunto com o responsável do administrativo para que esse tipo de coisa não aconteça. E também o responsável ele tem a obrigação de uma vez a cada mês exibir os gastos, nossos gastos do mês, as entradas, as receitas. Então basicamente exibir o fluxo de caixa do mês para que a gente saiba, para que os outros membros saibam certinho como está funcionando, para onde está indo o nosso dinheiro, se a gente está entrando dinheiro, esse tipo de coisa. Por fim, é a área de pessoas. A área de pessoas é a área de recursos humanos, né? E eles têm pontos importantes no funcionamento da empresa, como por exemplo o acompanhamento de membros. O acompanhamento de membros é feito pelo Pipefy, tem um modelo pronto, porque o Pipefy é muito usado por empresas seniors também, na parte de recursos humanos. Então, o pessoal dessa coordenadoria, eles se reúnem com os membros, preenchem algumas coisas para ver como está a satisfação do membro, como está o desempenho, o que poderia melhorar, traça alguns planos de ação para tentar motivar o pessoal, para tentar que eles façam, tentem resolver os problemas que estão acontecendo com eles e tal, e aí depois de certo tempo eles veem esses planos de ação para ver se eles conseguiram executar, se deu tudo certo. Eles também resolvem conflitos, porque esse tipo de coisa acontece em qualquer ambiente, então às vezes alguém no sentido pessoal não pode não se dar bem com outra pessoa, mas a gente tem que prevalecer aqui o profissional. Então você não precisa gostar da pessoa, mas você precisa fazer o seu trabalho certo e a pessoa fazer o trabalho dela certo, sem que isso influencie de forma alguma o funcionamento da empresa. Então o coordenador tem como um dos papéis resolver esse tipo de coisa, esses conflitos. Das penalidades, a gente tem algumas obrigações que constam em estatuto e também no regimento interno. O regimento interno é um documento muito parecido com o estatuto, que rege o funcionamento interno da empresa, mas não tem necessidade de ser registrado em cartório. Então, lá a gente usa o sistema de demandas. Demandas é o sistema que a FEGESP usa.
Então, se você não faz alguma atividade, você não cumpre prazo, você ganha uma demanda. Então, tudo isso é feito pelo Pipefy, você preenche, você recebe a sua demanda por e-mail e isso também já conta numa planilha. Na quinta demanda você leva uma advertência e a advertência você fica avisado que qualquer outro deslize você vai ser desligado da empresa. Tudo isso no prazo de 6 meses. A cada 6 meses as demandas se renovam, se zeram na verdade. As capacitações, quem cuida das capacitações é o pessoal de pessoas. Eles selecionam capacitações, eles cotam capacitações. Então, capacitações de negociação, de vendas, de Excel, de qualquer coisa que seja agregador para os membros, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, faz muita diferença, né? As capacitações então são esse pessoal que seleciona e aplica. Então, a diretoria de gestão é composta por essas 3 áreas. Vocês estão assistindo esse vídeo justamente para vocês saberem qual área vocês se encaixam mais. Mas vocês só vão escolher isso na palestra institucional. A palestra institucional vai ocorrer dia 19 de agosto, mas vocês também vão ser informados por e-mail. Então, caso vocês tenham interesse em alguma dessas áreas, a diretoria de gestão abrange todas elas. Muito obrigado.